Essa mulher disse que ela era juíza e ela começou a ter agressões do filho dela quase que todos os dias, né? E aí, quando ele cresceu, isso desde criança, quando ele cresceu, que ele ficou adulto, ela descobriu um plano dele, gente, macabro, um plano terrível. E aí, desse plano que ela descobriu que ele estava tramando, ela teve que ir embora para outro país para ficar longe dele. Olha só. Eu era pedida pelo meu filho quase que diariamente. Eu não tinha coragem de contar pra ninguém, devido à minha posição social. Até descobrir um plano macabro pra tirar a minha vida. Vai lá, mulher. Pega o teu café, que o café com a Gabi vai começar. Oi, Gabi! Gabi, eu sou uma juíza de direito, aposentada. E por incrível que pareça, juízes também sofrem dramas familiares. Essa é a história da minha vida, infelizmente. Digo isso e mexo nesse baú com muita dor no meu coração. Mas eu precisei acordar e tomar algumas decisões para que hoje eu pudesse estar contando essa história aqui no seu canal. Gabi, vamos voltar ao passado para você entender um pouco do histórico da minha família. Eu sou filha única de um juiz também e de uma dona de casa. Os meus pais foram maravilhosos, mas eu passei a vida inteira me sentindo sozinha, sabe? Eu sonhava com uma casa cheia de irmãos, de pessoas para brincar, mas a nossa realidade sempre foi ali, o nosso mundinho, a nossa família. E como você pode perceber, a minha família sempre foi de classe média alta e nunca me faltou nada financeiramente falando, e nem amor também. A minha mãe sempre foi aquela mãe que, sabe, qualquer filho gostaria de ter. E eu tentei ser assim também pro meu filho. Mas eu descobri a duras penas que os filhos são uma caixinha de surpresa. Na minha adolescência, minha vida não seguiu o curso normal, como as meninas da minha idade. As meninas namoravam, sonhavam em casar e, sabe, constituir família. Eu não. Eu sonhava em estudar e me tornar uma juíza, assim como o meu pai. E isso exigiu de mim os melhores anos da minha vida. Eu levei a minha adolescência, a minha primeira fase adulta, estudando muito e batalhando por aquele objetivo. Então, eu tive pouquíssimos relacionamentos na minha vida. Não sobrava tempo para namorar, para paquerar, para festinhas. Tempo era precioso para mim. Os meus pais nunca exigiram isso de mim. Meu pai até chegava a dizer, minha filha, vai viver, sai, se diverte. Mas eu sempre fui determinada como ele, sabe? Eu cresci com aquele objetivo e eu não parei até alcançá-lo. Até que aos 25 anos, Gabi, veio a tão sonhada confirmação do meu sonho. Eu me tornar a juíza de direito, assim como o meu pai. Mas não é tudo fácil, não é só chegar lá. Isso exigia muito de mim também. Aí foi que eu comecei a ver as coisas do lado de dentro. Sempre correta, como meu pai me ensinou. E sempre um bom exemplo para a família. Segui os primeiros 5 anos do meu trabalho totalmente entregue a ele. Até que os meus pais começaram a me cobrar um filho. Você não vai casar, minha filha, você não vai namorar. A gente quer a casa cheia, né? Já a gente não teve tempo para fazer isso, mas a gente quer. Enfim. E aí eu comecei a olhar para outros âmbitos, né? Comecei a pensar em constituir uma família. Mas as coisas não aconteceram também, né, nesse lado, da forma que eu imaginei. Tive um relacionamento de 2 anos com uma pessoa que também era da minha área. E esse relacionamento me acarretou muitas dores e problemas emocionais. O final dele foi terrível. Me trocou por uma estagiária, enfim, e me deixou grávida. O fim desse relacionamento foi tão traumático pra mim, Gabi, que eu decidi assumir aquela gravidez sozinha. Junto com os meus pais, obviamente. Eu não queria aquele homem na minha vida. Eu não queria nem sequer que ele soubesse do meu filho, pra não ter que ter contato com ele. O dito cujo, por sua vez, casou com uma tal menina com a qual ele me traiu e mudou de cidade. A minha vida seguiu o curso. Tive o meu filho, os meus pais me apoiando em tudo, e ele era uma criança linda, perfeita. Nós o estragamos, vamos dizer assim. Eu amava tanto aquela criança, os meus pais também, que nós o estragamos. Até os 4 anos de idade, Gabi, nós tínhamos uma babá. Pessoas para ajudar minha mãe em casa, com ele, porque criança demanda trabalho. Minha mãe já era bem idosa quando eu tive neném. E a minha mãe estava por perto, cuidava de tudo. Meu pai já aposentado nesse período. Porém, a gente começou a ter problemas dali com as babás. As babás não ficavam. Vinha todo mês, praticamente, era uma babá diferente. E às vezes tinha algumas que abandonavam o trabalho no meio do expediente. Não ficavam, sempre com uma mesma reclamação. Ele muito agressivo. Meu filho tinha comportamentos de agressividade muito forte. Nós achamos que ele era hiperativo, levamos para médico, fizemos terapia, tudo que você pode imaginar, tudo que os recursos podem. Mas o comportamento dele não melhorava, Gabi. Ele não aceitava um não. Sempre que a gente falava algo que contrariasse a vontade dele, ele quebrava as coisas. Até aí ele era uma criança. Eu confesso que eu não aceitava muito. Os meus pais também não. Quando as babás não gostavam, a gente até se chateava, dizia, menina chata, não quer trabalhar, enfim. Os anos foram passando, a minha mãe foi acometida de câncer, já não conseguia mais ficar sozinha com ele.
E nós tínhamos a necessidade, de fato, de termos alguém em casa. Comecei a ter problema na escolinha. Ele, todos os dias, reclamação, reclamação, reclamação. As pessoas, por vezes, até se calavam por terem medo da minha posição. E eu, de fato, Gabi, demorei muitos anos para aceitar que o meu filho tinha problemas de verdade, sabe? Eu não aceitava, até eu começar a ser agredida. Quando meu filho estava com quase 6 anos, a minha mãe partiu. E ali começou a minha saga de me dividir entre trabalho e o meu filho, né? Cuidar do meu pai, que também já era bem idoso. E eu precisava de pessoas em casa para me ajudar, para me auxiliar. Essas pessoas não paravam, exceto uma moça que morou com a gente a vida inteira, até partir, que cuidava da casa, mas ela falava para mim, e ela era bem dura: seu filho precisa de tratamento, seu filho precisa de umas palmadas. Todo mundo, se ele me bater, eu vou bater nele de volta. Eu respondi: ele é uma criança, você não tá louca de bater nele. Mas ela tinha aquela intimidade, era como a minha mãe, sabe? Enfim, Gabi, os anos foram passando. Um ano depois que minha mãe partiu, o meu pai também foi encontrar com ela. E segui a vida apenas com essa senhora, que também era uma mãe, a dona Nenê, que cuidou de nós até também a partida. A dona Nenê ficou segurando o tranco. A dona Nenê, na verdade, era a única pessoa que o meu filho respeitava um pouco. Ele nunca bateu nela, porque ela nunca permitiu. E ela já teve episódio de dar umas chineladas nele. Eu não gostava, mas eu também não tinha coragem de confrontá-la, porque ela era como a minha mãe. Só que aí toda aquela agressividade do meu filho canalizou pra mim. Depois, só depois, eu soube que ele os meus pais também, mas os meus pais não falavam por amor, se calavam, não me contavam nada. Certo dia, ele estava com 9 anos de idade. Precisei ir para o salão de beleza e não tinha com quem deixá-lo, porque, como sempre, as babás não ficavam. Nesse período da vida, era uma babá a cada 2 dias e ele agregava babás. Levava para médico, fazia de tudo, Gabi, não tinha nada que resolvesse. Então precisei ir para o salão de beleza porque eu tinha um evento muito importante à noite do meu trabalho. E eu precisava fazer o meu cabelo, eu precisava estar vestida a caráter. Então levei ele para o salão de beleza junto comigo por não ter com quem deixar. Conversei com ele antes, levei as coisas que ele gostava de brincar e fomos ao salão de beleza. Chegou lá, tinha um espacinho na recepção, ele ficou sentadinho e eu comecei a fazer o meu cabelo. O cabelo nesse dia estava demorando mais do que o normal, porque era um cabelo de festa e realmente era demorado. Ele começou a se irritar, mais ou menos uma hora depois de estarmos no salão, e começou a falar alto e a me gritar, e eu tentei acalmá-lo, e quando de repente ele começou a me... Gabi, ele com 9 anos de idade era quase do meu tamanho, e ele puxou meu cabelo, desmanchou todo o meu cabelo e me batia. As meninas do salão ficaram nervosas, desesperadas, mas eu olhei para todos com olhos de reprovação e dizendo: ninguém se mete, eu cuido, é o meu filho. Naquele dia eu consegui levá-lo pro carro, ele me deu vários chutes, pontapés, ao ponto... Gente, antes da gente ir para a parte 2, eu vou dar aqui um comentário rápido. Você não ensina o seu filho desde pequeno, você vai ter as consequências no futuro quando ele estiver adulto. Quando ele estiver mais grande, mais maduro, mais entendimento até, e você vai ter as consequências. Se você mima demais seu filho e não dá uma repreensão, não mostra quem é a autoridade, você vai ter consequências. Olha só a parte 2. Pois bem, eu parei na parte em que veio a primeira agressão severa mesmo, pesada, que foi no salão de beleza, ao ponto dela ficar marcada inteira. Naquele dia, Gabi, eu não consegui participar do tal evento. Tive que dar uma desculpa e não consegui ir, porque simplesmente não consegui me arrumar e eu fiquei toda marcada. Braços roxos, o rosto machucado, porque ele atingiu um no meu rosto na hora que estávamos dentro do carro, e eu simplesmente me dei conta que eu não tinha força para lidar com aquela criança. Gabi, a minha infância inteira, eu nunca levei uma chinelada. Eu nunca havia passado por nenhum episódio de agressão, e jamais, em hipótese alguma, permiti que alguém batesse no meu filho. Mas esse era meu filho. Após aquele dia, Gabi, eu comecei a entrar em depressão. Eu não aceitava aquela situação. Eu, na posição em que eu estava, o orgulho também falava muito alto, confesso. A posição em que eu estava, eu lidava com casos familiares todos os dias e eu sempre terminava as minhas sessões abalada psicologicamente, chorando, porque eu sempre me remetia ao meu filho. Porém, eu não tinha coragem de falar para ninguém o que eu estava vivendo. Eu comecei a procurar médicos, psicólogos, psiquiatras e tudo mais, porque eu pensava: tem que ter uma maneira. Eu sentava com ele, eu conversava com ele, mas a sensação que eu tinha era que ele me odiava. Ele olhava para mim com olhos de deboche. E ele entendeu, após aquela primeira surra, porque aquilo não foi uma agressão, foi uma surra que eu levei, que eu morri de medo dele. A saga pelas pessoas para trabalhar na minha casa continuava. Todo dia praticamente tinha pessoas para entrevistar, pessoas que começavam, e algumas até finalizavam o dia, mas já não apareciam no outro dia, e assim a vida foi seguindo. O meu filho foi crescendo, e a dona Neném, que era a única pessoa que conseguia lidar com ele por vezes, eu precisava pedir socorro: dona Neném, me ajuda. Eu não conseguia entender, eu não conseguia aceitar o porquê dele me odiar tanto. E passei até um período da minha vida à base de medicamentos, Gabi. Eu vivia para o trabalho, e ao chegar em casa eu me dopava para conseguir lidar com aquela criança que me odiava.
Então os psicólogos do meu filho, que não era só um, chegaram à conclusão que aqueles episódios de agressividade era reflexo do abandono afetivo do pai. Então me sujeitei a descer do meu salto, a procurar o pai daquela criança e a contar pra ele que ele tinha um filho porque ele nem sabia. Enfim, Gabi, fiz o meu papel, fiz tudo que estava ao meu alcance. Vivi todo aquele drama de procurar aquele homem que a essa altura da vida já estava casado com aquela mulher ao qual ele me traiu e já tinha filhos e enfim. Ele ficou surpreso, mas ele se propôs a me ajudar a conhecê-lo e ele passou a fazer parte da vida do filho. Ele melhorou um pouco, Gabi. Na adolescência, eu confesso que esse contato com o pai me ajudou bastante. Mas ele ainda tinha os episódios de agressividade, e era só comigo. As coisas na minha casa, que antes eram sempre muito chique e aliado, agora eram quebradas. Por vezes, a dona Nenê me ligava no meio do trabalho que ele estava quebrando tudo em casa. Os vizinhos, às vezes, queriam chamar a polícia. Mas eu era muito conhecida na cidade, as pessoas sabiam com quem estavam lidando, então sempre passávamos pano e eu tentava resolver as coisas. Talvez quem está de fora da história agora, Gabi, olhe e diga, ela foi omissa, ela permitia, mas eu, sinceramente, fiz tudo que estava ao meu alcance para melhorar a minha comunicação com meu filho. E esses episódios de agressividade, tudo, Gabi. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Os anos se passaram, ele começou a me agredir com frequência, porque sempre que ele falava alto eu já tinha medo, me trancava no quarto, ligava pro pai dele, e ele vinha, conversava. Ele ouvia todo mundo, menos a mim, a verdade é essa. E aí ele foi entrando na adolescência começou a namorar, e aí quando conheceu essa moça, as coisas pioraram ainda mais. A gente não conseguia fazer uma refeição em casa, na mesa, como uma família normal, porque ele me tacava as coisas no rosto. E era assim, Gabi, a minha vida. Qualquer coisa que ele se sentisse contrariado, dava um tapa na cara. Eu nunca revidei. Eu chorava, me calava. E ele também nunca teve remorso, nunca pediu desculpas. Mas aquilo, Gabi, foi me cansando, eu me culpava muito. Eu não entendia como eu tinha chegado naquela situação. Eu cheguei a me arrepender de ter sido mãe. Você acredita? Uma mãe se arrepender do nascimento do próprio filho. Eu cheguei a me arrepender, a me questionar. A minha vida era maravilhosa com os meus pais. Eu cheguei no ápice da minha profissão, onde eu queria estar. E, por vezes, eu ia trabalhar, Gabi, fazer audiências com óculos escuros. Eu precisava tirar tupida de maquiagem, porque eu estava com marcas no meu rosto. Enfim, as agressões só não eram piores, porque eu não evitava. Eu nunca revidei. Eu morria de medo daquele menino. E, após ele casar, eu cheguei ao ponto de deixar a minha casa para ele e a esposa. E aluguei um apartamento, saí de lá. Mas não parava. Todas as contas da casa, era eu que tinha que arcar com as despesas. Ele estudava, ele se formou, ele trabalhava, mas ele sempre achou que eu tinha a obrigação de arcar com tudo para ele. A minha nora, por sua vez, sempre foi uma pessoa difícil de lidar. Ele fazia tudo pra ela, eles dois juntos, e sempre me desprezaram muito. Eu não pude participar do nascimento dos meus netos. Eu não consigo entender, Gabi, é muito difícil pra mim falar sobre isso. Até que certo dia recebi uma ligação de um corretor amigo meu conhecido, como eu já sou muito conhecida na cidade. E as pessoas, por mais que desconfiassem do condomínio e tal, do drama familiar que eu vivia desde a infância do meu filho, eu nunca falei. Sempre mantive a minha postura, sempre mantive a minha reputação intacta. Esse corretor amigo, conhecido, me ligou certo dia, perguntando se eu estava ciente de que a minha casa seria vendida, a casa dos meus pais, que é o qual eu tinha deixado para meu filho morar. Falei que não. Gabi, na minha casa sempre teve câmeras com áudio, mas eu nunca havia acessado aquelas câmeras ou coisa do tipo, sabe? Era mais por uma questão de segurança mesmo. Resolvi acessar as câmeras e ouvir os áudios. E nesses áudios eu descobri um plano macabro para tirar a minha vida. O meu filho tinha plena consciência de que ele era o único herdeiro de tudo. E ele havia planejado, junto com uma esposa, forjarem um suposto assalto ao qual eu seria desvivida. Tinha data, hora, dia. Eu estou resumindo claramente a situação. Esse período eu já estava perto de me aposentar e eu pedi licença do meu trabalho. Tratei legalmente Gabi para que ele não tivesse direito a um centavo meu. Eu não tive condições psicológicas de puni-lo mediante a justiça pelo que ele pretendia fazer comigo. Mas eu tive tempo, graças a Deus, de sair do país. Me afastei do trabalho. Hoje eu já estou aposentada. Mas na época me afastei do trabalho. Aquela casa que era a casa dos meus pais, eu acho que os meus pais eram o que faria. Eu passei para ele legalmente, sem que ele soubesse, no período. E deixei alguma quantia em dinheiro ainda. Mas o restante dos meus bens, eu tratei para que ele não tivesse direito a nada. Deserdei ele do meu testamento. E cortei o vínculo e os laços como mãe. Eu sofri a minha vida inteira com esse cara, que hoje eu nem posso chamar de filho, sabe? Hoje eu vivo bem, vivo fora do país, mas praticamente escondida. Eu tenho medo que ele me ache, eu tenho medo que ele consiga ainda, sabe, ter contato comigo. E essa é a minha história.
Nunca mais vi, nunca mais soube, nem quero contato com ele, nem com a esposa, nem com os filhos. Graças a Deus, eu descobri o plano antes de ser desvivida, né? Porque provavelmente agora eu não estaria aqui. Caraca, gente, que bizarro. É muito doida essa história. O cara, esse homem aí, acho que desde a criança ele dava sinais de psicopatia. Eu acho que esse cara é um psicopata. Porque, gente, não tem cabimento uma criança, um adolescente, um adulto ser desse jeito. E o pior é essa esposa dele, né? Ela ficou ali aliada a ele para fazer essa maldade com a sogra, né? E ele com a mãe. Eu achei a atitude dela no final, né? Depois de tanto ela levar na cara, eu achei a atitude dela muito boa de não ter deixado praticamente nada para ele, ter ido embora para outro país. Melhor coisa que ela fez. Eu só acho que ela deveria ter colocado ele na justiça ainda, por esse plano que ele queria fazer com ela, né? Mas eu acho assim que quando a mãe, ela tem um filho, ela ama muito o filho, principalmente se for só um filho, a mãe eu acho que fica muito besta pro filho, sabe? Eu tenho essa opinião, não sou mãe, posso estar errada, mas eu tenho esse pensamento. Mas eu acho que desde o início ela deveria ter dado uma lição nele. Ela deveria ter deixado essa dona neném aí que cuidava do filho, dar ensinamento dele, porque, como ela falou, ele respeitava essa neném porque ela botava autoridade. E já a mãe era medrosa, ele, vou fazer o que quero. Tanto que com o pai também, com certeza o pai dava autoridade com a criança. E quando a criança vê uma coisa, vê uma autoridade, vê alguém além dela, ela respeita. Mas se ela vê que a pessoa que era para ser autoridade, que era para dominar ela, baixa a guarda, aí ela faz de gato e sapato. Então, comente sua opinião, o que você achou, lembrando que ela consta seguidores e até o próximo vídeo. Tchau!